Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta aqui no canal Sentimento Tricolor. Aqui é a tua casa, aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Aqui também pode ser a casa de torcedores de outros clubes que simpatizam, que gostam do Fluminense. Não tem problema nenhum, seja muito bem-vindo também, viu? Se por acaso você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, me ajude. A gente está chegando quase à marca dos 50 mil inscritos aqui no canal. Terá uma série de sorteios. Então, se você não for inscrito, peço carinhosamente para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, para o máximo de tricolores ficarem por dentro desse assunto, galera, que é um assunto específico. Foi divulgado, eu não me recordo se foi no início dessa semana ou no final da semana passada, o balancete do primeiro trimestre do Fluminense. Indicou lá um prejuízo de quase 6 milhões e meio de reais. Mas, galera, é o seguinte, quem já está aqui há mais tempo já sabe. Quando o assunto é técnico assim, eu não me atrevo a tentar explicar, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. E eu convidei aqui mais uma vez o Fernando Barcelos, que é o nosso cronista tricolor. E aí eu já recomendo, já peço para você seguir lá no Instagram, arroba cronista tricolor, tá? Ele escreve crônicas praticamente diárias do Fluminense, uma coisa linda. Recomendo você ir lá, segue a página dele no Instagram. Só que além de cronista, o Fernando Barcelos também é economista, com uma vasta experiência no mercado financeiro, mais de 25 anos, formado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ele sempre me ajuda quando tem assuntos relacionados à grana aqui no canal, tá? Então, a seguir, eu vou deixar aqui a explicação do Fernando Barcelos, o porquê, e se isso é bom ou se é ruim. Bom não pode ser, né? O Fluminense tomar um prejuízo de 6 milhões e meio de reais, entre aspas, em 3 meses. Então, galera, não vou falar mais nada não. Fiquem aí com a explicação do Fernando Barcelos. Boa tarde, André e todos os amigos do canal. Venho aqui fazer uma explanação sobre o balancete que saiu agora dessa semana do Fluminense do primeiro trimestre. Primeiro, alguns disclaimers. O balancete, que é um chamado balancete de verificação, ele é uma peça contábil simplesmente de acompanhamento. Ela não tem nenhuma gestão da auditoria independente, é feito pela contabilidade do clube, provavelmente pela auditoria interna também. Isso não quer dizer que os números são inválidos, né? Até porque todos esses materiais no final do ano, todas as peças contábeis no final do ano, elas são ajuntadas para se fazer o balanço do final do ano. O que nós podemos falar sobre esse tema? Primeiro é o seguinte, o balancete, a coisa mais importante do balancete que ela traz são os demonstrativos de resultado, que é o principal. Você tem também a evolução patrimonial, mas como você está falando de dezembro de um ano para março do outro ano, isso pouco muda normalmente, né? Então, o que eu fiz a comparação entre o primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado. E o que a gente viu de importante? Em termos de receitas totais, houve um incremento de mais ou menos 10%. O que a gente pode notar, os principais pontos, né? O principal ponto que a gente identifica é o aumento das premiações. Volto a dizer, a gente não tem os detalhes, não tem as chamadas notas explicativas, mas com certeza essas premiações maiores esse ano, da ordem de 11 milhões de reais, elas advieram do quê? Do Campeonato Brasileiro do ano passado, cujas receitas foram efetivamente contabilizadas este ano, né? O que também a gente teve aí, só que do ponto negativo? Você não teve venda de jogadores. Praticamente você caiu a 90% do total das vendas. Isso é ruim? Não, é ruim. Porém, os jogadores estão lá. Se os jogadores estão lá, em algum momento eles poderão ser vendidos. Então, é uma receita que possivelmente no decorrer do ano ela consegue ser alcançada. Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui em relação ao primeiro trimestre do ano passado é que você teve um crescimento substancial na questão dos patrocínios. Então isso é importante, né? Já no começo do ano a gente teve uma quantidade maior de patrocínios. Então aumentou de 500 mil reais no primeiro trimestre do ano passado para quase 3 milhões e 200 mil reais nesse ano. Mas não são... E uma coisa interessante, né? O sócio torcedor caiu? Caiu. Faz sentido?
em tese não faria, né? Porque o Fluminense vem desenvolvendo. Mas não vou culpar o sócio-torcedor, não. Porque se você olhar como sócio-contribuinte, o sócio do clube, ele caiu tanto quanto o sócio-torcedor. Então, talvez seja muito mais uma conjuntura econômica, devido a uma conjuntura econômica, do que efetivamente aquilo de o torcedor deixou de contribuir, porque o clube é isso e aquilo. Talvez a gente pode entender. Agora, fato é baixo. Efetivamente é baixo. O sócio-torcedor esse ano, no primeiro trimestre, não passou de 2 milhões e 300 mil reais. É bem pouco, né? E uma coisa importante aqui, que você pode verificar, é que essas coisas mais ou menos se compensavam. O aumento de receitas de premiações compensou, de certa forma, a diminuição de receitas da venda de jogadores. O que acabou fazendo com que o faturamento do Fluminense no trimestre já fosse da ordem de 53, assim, entre 52 e 55 de um ano para o outro. Então se manteve. Agora, o que realmente pesou, e aí volto a dizer, nós não temos as notas explicativas, a gente não tem muito detalhamento disso. Foram os custos operacionais, os custos para manter o clube funcionando. E o principal custo que aumentou, e aumentou na ordem de mais de 40%, foram os custos de salário. Eles saíram de uma faixa de 27 milhões para 42 milhões. É muito aumento. A gente não tem essa informação. Ah, mas foram os novos jogadores que vieram. Será? Não sei. Porque os jogadores chegaram mais para frente, não chegaram em janeiro. Então, assim, eu particularmente tenho uma dúvida em querer entender um pouco mais por que esse aumento brutal da conta de salários, né? Agora, uma outra coisa interessante aqui que eu verifiquei no balanço, tem uma rubrica chamada transportes, hotéis e tal, elas caíram quase 40% também, né? Quer dizer, na verdade, os salários aumentaram em 50%. E o que é isso? Eu imagino, volto a dizer, não tenho detalhamento disso, que talvez uma boa parte dos custos que no ano passado nós tínhamos com hotelaria, eles foram reduzidos, porque agora tem essa associação, essa parceria com o Grupo Otom. Então, assim, é uma indicação interessante disso. Pode ser alguma outra coisa referente a viagens internacionais que nós fizemos mais no começo do ano. Lembra-se que no ano passado nós fomos lá jogar contra o La Calera? Também pode ser isso, mas eu acho que uma boa parte aqui pode ter sido... E tem um detalhe, né? Ano passado a gente começou a ter questões pandêmicas, e esse primeiro trimestre do ano, o Fluminense viajou muito internamente, né? Jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, assim, eu acho que é uma consequência um pouco disso. Uma coisa importante frisar também é que a despesa com bancos, que muita gente fica com receio, ela também caiu, né? Então, acho que uma gestão melhor da questão financeira fez com que o Fluminense deixasse de gastar tanto dinheiro. Agora, efetivamente, ano passado, no primeiro trimestre, a gente teve um superávit de 4 milhões, e este ano tivemos um déficit de 6 milhões e meio. Quer dizer, um contra o outro, quase um aumento de despesas, vamos dizer, no geral, da ordem de 10 milhões. Isso é muito. Mas, para mim, está extremamente... Eu precisaria entender, ter a abertura dessas contas de salários para entender por que eles aumentaram tanto. Agora, em termos de balanço, e aí eu volto a dizer, não mudaram, os números não mudaram significativamente, né? Então, assim, os bancos continuaram na ordem de 40 milhões. Agora, uma coisa importante, uma rubrica específica do balanço, que significa a dívida do Fluminense nas vendas, né? Que nós vendemos e não pagamos, né? Isso reduziu um pouquinho, da ordem de 8%. Bom, resumindo, nós temos que ter a consciência, gente, que a situação ainda é muito complicada. Então, lógico que nós queremos jogadores e mais jogadores, queremos tudo de bom, que a gente jogue nas Laranjeiras, que o CT seja perfeito, que o Maracanã não tenha problemas. O Fluminense ainda está
muito sobrecarregado de dívidas. Então, a gestão atual do Fluminense, que se alia muito fortemente a uma organização financeira, ela tem que continuar nessa linha. Vai demorar mais um ano, vai demorar mais 2, mais 5, a gente não sabe. O que a gente sabe é, se a gente sair dessa trilha, isto aqui vai explodir. Vocês devem ter acompanhado vários outros clubes tão grandes, alguns nem tanto, maiores que o Fluminense. Em todos eles a dívida está explodindo. O Fluminense ainda mantém um certo equilíbrio. E 2 pontos ainda precisam ser destacados. O primeiro deles é a questão da representatividade dos esportes olímpicos dentro do resultado deste primeiro trimestre. É inadmissível que eles contribuam com quase 40% do prejuízo. E não tem essa representatividade no grupo todo que o Fluminense quer demonstrar. E isso também ocorre porque, como o Fluminense não tem as CNDs, ele não consegue disponibilizar aos esportes olímpicos a condição de ir ao mercado captar recursos. E se fosse ao mercado captar recursos, provavelmente esse prejuízo não existiria. Esse é um ponto. Mas 40% é muito. Agora, se você comparar em relação ao ano anterior, os esportes olímpicos cresceram em 800 mil esse prejuízo. Enfim, essa questão dos esportes olímpicos precisa ser decidida, precisa ser resolvida, né? Outro ponto importante é, se nós percebemos, os pagamentos dos funcionários, que é a coisa que nós mais ficamos preocupados, nesse primeiro trimestre, né, começou a se regularizar tudo. Então, eu tenho aqui a impressão de que as receitas que o Fluminense vem adquirindo, que vem conquistando, elas são de melhor qualidade. O que significa melhor qualidade? Elas entram mais cedo, né? E conseguimos aí equalizar a questão da nossa folha de pagamentos. Então, esses 2 pontos são importantes, porque dão todo o contexto em relação a esta situação do Fluminense. É isso, galera, viu? Mais explicado do que isso, impossível. Eu não teria essa capacidade técnica. Espero que vocês tenham gostado. Se você for economista, contador da área de finanças, deixa um comentário aqui, me diz se você gostou, se você não gostou, independente de você ser dessa área. Se você é tricolor, deixa o teu comentário aqui no comentário dos vídeos. É importante para mim saber o que você pensa sobre esse assunto, tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.